Glória a Deus. Boa noite, igreja. Recebam todos a paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui essa noite. E assim nós agradecemos a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele irá fazer também. Nós estamos num ambiente muito propício para manifestações dos céus. Assim como o pastor me antecedeu, eu sempre digo que relacionamentos extraordinários nos levam a lugares aonde sozinhos nós nunca iríamos chegar. E eu tenho um irmão aqui, um amigo, o pastor Felipe Pinel, que entrou em contato, nos conectou com o pastor Jeová para estar nos recebendo aqui. Muito feliz por isso. Que Deus seja louvado sempre. Pastor Jeová de Aquino, que o Senhor continue te abençoando, honrando, prosperando sua vida, sua história, sua família, seu ministério e todas as suas ações, em o nome do Senhor Jesus. Eu aprendo que a unção que nós respeitamos é a unção que nós vivemos por ela e a recebemos. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pelo sacerdote desta casa. Deus abençoe. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, pastor, eu lembrei que nós temos um amigo em comum, o pastor Ronei Rezende. Eu tive um tempo de mesa, a gente conversou, muitos tempos de mesa. E quando eu cheguei aqui, eu lembrei, e falei com o pastor Marcos Calil, e ele, cara, que legal, que bom, que bênção. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 17. Mateus 3, versículo 13, nós vamos ler até o 17. O texto diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se lhe opunha-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu, ou consentiu com ele. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quantos podem dizer amém? Eu quero falar hoje sobre tempo de céus abertos. Alguém falou amém? Eu vou repetir. É tempo de céus abertos. Eu posso profetizar na sua vida isso? É tempo de céus abertos. Você pode declarar para quem está perto de você e diga: eu quero declarar sobre a sua vida que é tempo de céus abertos. Só para a gente repetir e crer de fato no que nós estamos falando, levante a sua mão direita para o céu. Bata a sua mão na mão de 2 ou 3 pessoas e diga: é tempo de céus abertos. É tempo de céus abertos. Uau! Eu não sei se em algum momento da sua vida você já leu a Bíblia sistematicamente, isso podendo começar no Antigo Testamento, Novo Testamento, até o final.
ou por personagens, ou por profetas, ou por livros. E um tempo eu me propus em ler a Bíblia inteira. Isso quando eu finalizo pastor. E quando você está no seminário, tem essa questão. Você leu a Bíblia toda? Você leu a Bíblia inteira? Você leu a Bíblia inteira? E eu me lembro, eu muito novo, né? Eu sou novo ainda. Dia 25 agora, domingo, eu estou fazendo 46 anos. E eu muito novinho, finalizando o seminário, né? Joguei bola até os 19 anos, estava no Cruzeiro, em Belo Horizonte. E Deus falou comigo. Não vou dar o testemunho. Deus falou comigo. Fui para o seminário. Estou finalizando o seminário. Finalizando o seminário. E lá tem isso. Você leu a Bíblia. Você leu a Bíblia inteira. E eu lembro que naquele tempo não tinha essa programação que nós temos. Toda essa programação de você ler alguns capítulos do Antigo Testamento, outros capítulos do Novo Testamento. E no período de um ano, dentro de uma leitura consistente, constante, assídua, eficaz, efetiva, você termina a leitura. Antes não tinha isso, né? E eu me lembro também que as Bíblias tinham as páginas em branco. Quem é desse tempo aqui? Só para eu saber, gente. Que tinha as páginas do meio em branco. Só levanta a mão para eu saber. Eu não posso estar sozinho nisso não, gente. Levanta a mão. Quando você tinha uma Bíblia, no meio tinha uma página em branco. Quem lembra disso? É isso. Sei que tem mais gente. Desse tempo aí, você pegava a Bíblia, no meio tinha uma página em branco. Ali estava falando, Deus ficou em silêncio. Período interbíblico. Período neotestamentário. Tal. E aí a ideia que nós tínhamos, que para você ler a Bíblia inteira, você tinha que começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Se você não começasse em Gênesis e terminasse em Apocalipse, você não tinha lido a Bíblia inteira. Então você tinha, era sistemático. É óbvio, pastor, eu li o Novo Testamento inteiro, depois eu li o Antigo Testamento, não tem problema, você leu a Bíblia. Mas a ideia que tinha era essa, para ler a Bíblia inteira, começa em Gênesis, termina em Apocalipse, e eu entrei nesse propósito, não foi com os meus amigos do seminário, não foi com os colegas, não foi na igreja onde eu estava, foi um propósito pessoal meu, vou finalizar a Bíblia. É óbvio que existe texto que você quer pular. Você vai ler 1 Crônicas, capítulo 1. Do capítulo 1 até o capítulo 9, meu Deus do céu, como é que fica lendo? É óbvio que tem uma pausa ali que fala de Jabes, né? No capítulo 4, verso 9 e 10, dá a pausa, fala quem é Jabes, quem foi Jabes, o que ele fez, o que é que Deus fez, depois continua à tona. São mais de 600 nomes. E aí você vai lendo, porque você fez um propósito pessoal. Você vai lendo. E outros livros também que você é tentado. Você fala, eu não quero ler. Mas você não fez um propósito? Tem que ir. Finalizo o Antigo Testamento e começo o Novo Testamento. Quando eu começo o Novo Testamento, você está aqui. Estou aqui, ó, Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3. Algo chama a minha atenção. Capítulo 3. Está falando sobre batismo de Jesus. E a ideia aqui é uma mensagem de seminário mesmo, com 3 pontos. Após o batismo de Jesus, 3 coisas extraordinárias aconteceram. Está no texto. Primeiro, os céus se abriram. Segundo, o Espírito Santo desceu. Terceiro, Deus falou. Está muito claro. A minha questão aqui é que se de fato a ordem dos fatores altera o produto dentro da sequência cronológica dos fatos que Mateus escreve. Ele diz que após o batismo, primeiro, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. E se a ordem fosse ao contrário, Jesus sai do batismo, e saindo do batismo o Pai falou, o Espírito desceu, e os céus se abriram. Ou, por exemplo, após o batismo, o Espírito desceu, os céus se abriram, o Pai falou. Existe uma razão específica e intencional o porquê Mateus escreve primeiro, após o batismo, os céus se abriram.
A verdade é que o maior sinal que os céus irão se abrir é os céus estar fechados. E céus fechados, nós temos a sensação de que as coisas estão paralisadas. Nós temos uma suposta ideia que nada está acontecendo. Nós temos um pensamento frágil, que nada poderá se manifestar, nada poderá ser contundente, nada poderá acontecer. Porque o que antecede os céus abertos são céus fechados. E a verdade é que esses céus que se abrem, alguns fatos e fatores antecedem esse momento. E quais são os fatos e fatores que antecedem esse momento? São pelo menos 3 situações. Primeiro, havia um propósito. Segundo, havia uma preparação. Terceiro, havia uma manifestação. Eu vou repetir. O que antecede esse tempo? Propósito, preparação e manifestação. Se teve uma palavra que foi repetida aqui pelo menos 10 vezes, foi a palavra propósito. Primeiro eu quero dizer para vocês que tudo que Deus faz é com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada ao vento. Deus não faz nada ao léu. Deus não faz nada por fazer. Pelo fato de Deus fazer todas as coisas com um propósito, Ele se torna intencional em suas ações. Deus é um Deus de intencionalidade. Porque o problema nunca foi o céu. O problema nunca foi o que Deus falou para você, o que Deus pensou acerca de você, o que Deus planejou para você, o que Deus idealizou para você. Deus nunca teve problema com os seus projetos. Deus nunca teve problema com os seus propósitos. De fato, a palavra propósito, ela ganha tona, ela ganha força, ela ganha intensidade aproximadamente de uns 12 anos para cá. Porque nós não usávamos o termo propósito. Nós usávamos o termo a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida. Nós usávamos muito o termo similar ao propósito, a promessa de Deus. Eu quero viver a promessa de Deus na sua totalidade. Eu quero viver a vontade de Deus de forma agradável, de forma perfeita, de forma boa, de uma maneira contundente. A verdade é que não existe nada dentro de um projeto de Deus, dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, não existe nada que se manifeste na terra sem antes ter sido estabelecido nos céus. Primeiro é estabelecido nos céus e depois se manifeste na terra. E esse é o entendimento que nós temos, que a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa. Deus não vai ser pego de surpresa. Deus nunca será pego de surpresa. Existem os seus propósitos. De fato, se existe algo importante para nós aqui hoje, é ter o discernimento claro de 3 coisas. Primeiro, qual é o tempo que eu estou vivendo? Eu estou dizendo de uma maneira ímpar, de uma maneira pessoal, de uma maneira singular, individual. Isso precisa estar muito claro para você. Nesse tempo proposto de Deus, que a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, que existe um propósito para todas as coisas nesse tempo. Qual que é o tempo de Deus para você? Qual é o tempo que você está vivendo?
Porque um dos nossos grandes problemas de não entender o propósito para esse tempo e o propósito original, o propósito para esse tempo é como eu me movo para esse tempo, o que eu preciso fazer nesse tempo, qual é o meu propósito para esse tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Por exemplo, a Igreja Batista Ebenezer tem muitos propósitos para esse tempo. Um dos propósitos, eu ouvi o pastor falando sobre aquisição. Adquirir um lote, Jardim Marília, é isso? Adquirir um lote. Depois, em outro local, adquirir mais 2 lotes. E que a igreja estará em plena expansão. Quem está me entendendo, diga amém. Mas para nós chegarmos ao entendimento desse tempo, eu preciso saber qual que é o meu tempo individual. E por que nós não temos essa percepção? Porque nós queremos viver no tempo do outro. Nós queremos nos comparar ao outro. Nós queremos viver o que o outro está vivendo, não o que está proposto para eu viver nesse tempo. E eu me lembro, todos os dias pela manhã, eu tenho a minha caminhada. Uns gostam de correr, outros gostam de caminhar. Eu faço a minha caminhada. 45 minutos, 1 hora, 1h20, 1 hora, depende. Quando eu estou ouvindo um audiobook, eu vou um pouquinho mais, 1h45 até finalizar. Mas um tempo um amigo meu, chamado Abinadab, de 1,90 m de altura, que faz 10 km por dia, me desafiou a começar a correr com ele. E eu disse, vamos, 10 km, vamos embora. Mas eu só ando, eu não corro. Corro na partida de futebol ali, fico na frente, sabe, pastor? Dou aquele pique para enganar. Só para enganar. Só isso. Mas não corro, isso não é constante. Ele 1,90, 1,70. Vamos. Começamos, marcamos o encontro, alongamos e fomos correr. Para um passo dele era 2, meu, 1,90 para 1,70. Ele dava 1, eu dava 2. Quando deu 2 km, eu olhava para ele assim, morreram, ofegante. 2 km. Respiração já errada. Não estava aguentando. Olhei para ele e disse, vai no teu ritmo, que eu vou no meu. Não aguento. Corri mais 1 km e andei rápido. Fui andar. Ele foi embora. Não dá. Ele estava em outro tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Ele estava em outra velocidade. Ele estava em outro momento. Ele já está correndo 10 km há 5 anos atrás. O meu tempo é andar. Eu preciso discernir qual que é o meu tempo. Uns é correr, outros é andar, outros é desfrutar, outros é investir, outros é buscar, outros é bater, outros é procurar, outros é avaliar. Cada um tem um tempo aqui, gente. E você precisa saber qual que é o seu tempo individual. Porque se você não saber qual é o seu tempo individual, a segunda coisa, você não vai saber o que você vai precisar usar nesse tempo. Porque você saber o tempo que você está vivendo, isso é libertador. Isso é destravador. Isso é liberador. Porque quando você sabe o tempo que você está vivendo, você vai saber a ferramenta que você vai usar nesse tempo. Porque tem muita gente que está usando ferramenta errada, porque está fora do tempo. Não se usa roupa de inverno no verão. Ou alguém aqui usa? Às vezes a gente usa por causa do estilo, quer botar um estilo, passa calor. Quer botar um estilo, passa frio. Mas normalmente, roupa de verão é feita pro, roupa do inverno é feita pro, cada roupa na estação certa. É cada ferramenta na estação certa, gente. Porque depois que você sabe o tempo, a ferramenta, qual que é o meu propósito para esse tempo? Qual que é o meu propósito? Aonde que eu me movo? O que me faz levantar? Qual que é a minha intenção? Porque se você não souber o seu propósito para esse tempo, você não vai saber a sua prioridade para esse tempo. Você não vai saber quanto tempo você precisa ficar numa mesa e qual o tempo de você levantar-se da mesa.
Aí você vai ficar em uma pessoa desfocada. Tem tudo para dar certo, tudo para romper, tudo para arrebentar, tudo para mudar a chave, tudo, tem tudo. Mas não tem o discernimento, não tem nada. É a mesma coisa, pastor, espera um pouquinho, eu sei o que você está falando. Eu tenho informações sobre esse assunto. Sim, eu conheço pessoas que têm muitas informações avassaladoras, que eu fico admirado. E eu pergunto, o que está acontecendo com você? Nada. A vida está do mesmo jeito, da mesma forma e da mesma maneira. A questão não é a informação que você obtém, é o entendimento que você tem acerca da informação que você obteve. Porque informação sem entendimento é só informação. Não rompe. Mesmo ciclo. Fica repetindo os mesmos erros dos avós. Fica repetindo os mesmos erros dos anos anteriores. Fica repetindo os mesmos erros dos pais. Fica vivendo uma vida em círculos. Não quebra. É a mesma coisa. Paradigmas foram instalados e você fica repetindo. A vida se repete. As coisas não acontecem. As coisas não avançam. As coisas não prosperam. E tem tudo para viver o que nunca viveu. O problema é que só está no nível da informação. Agora, quando você tem o entendimento, você sai do nível da informação. Quando você tem entendimento, você vai saber o que você vai fazer com a informação que você recebeu. Por isso que eu digo e estou afirmando aqui, que um dos níveis mais altos da libertação é o entendimento. Está na Bíblia. Satanás cegou o entendimento, gente. Entendimento. Quando eu falo de propósito, eu estou no propósito aqui. Quando eu estou falando de propósito, é você saber o porquê está aqui. É você saber a sua razão de viver. É muito mais de falar, é muito mais do que saber a razão de existir, a razão de viver. Por que que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Qual que é o enredo da minha vida? O que que dá cor às minhas ações? O que dá ações às minhas intenções? O que faz o meu coração vibrar? O que faz o meu sangue tirar racha? Porque quem sabe o propósito, o sangue não corre, tira racha. O que faz eu me posicionar ou me reposicionar? O que me dá sentido? É o propósito. O propósito é algo intacto. O propósito é algo que é maior do que você. É por isso que eu sempre digo que o que Deus tem para você é muito maior do que tudo aquilo que você está vivendo hoje. Alguém falou amém? Alguém falou aleluia aqui? Eu vou repetir. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que tudo aquilo que você está vivendo hoje. Quem sabe você está dizendo, pastor, mas eu já vivi tudo na totalidade. Não existe um nível que você já chegou, que Deus não possa te colocar em níveis maiores. Se tem algo em Deus que Ele tem prazer de fazer isso, é sempre nos colocar em níveis maiores, no próximo nível. Próximo nível. Você chega, você cheguei. Tá bom, consegui. Deus falou, eu tenho outro nível para você. Aí você chega no outro nível. Uau, cheguei, pastor, eu cheguei. Aí Deus, next level, próximo nível. Tem um outro nível para você. Eu tenho outro nível para a sua vida. O nível que Deus tem para você não se compara ao nível que você está vivendo. Eu vou repetir. O próximo nível que Deus tem para você não se compara ao nível que você está vivendo. Mas para isso, o propósito precisa ser muito claro para você. Ser muito claro. Por que não identificamos o propósito? Rápido aqui, rápido. Primeiro, precisamos saber quem somos. Não simplesmente quem somos para as pessoas. Identidade social. Não simplesmente quem somos para nós, autoidentidade. E isso é liberador. Mas quem eu sou para Deus?
Qual é a minha identidade em Deus? Você é filho. Porque a sua identidade fala da sua origem. Você veio em Deus, você nasceu em Deus. Espera aí, pastor, e o útero da minha mãe foi o quê? O útero da sua mãe foi o lugar onde você foi gerado. Mas antes do útero da sua mãe, você estava em Deus. Pode dizer, a minha origem é Deus. Pode dizer mais forte, diga, a minha origem é Deus. Diga, a minha origem é o céu. Se existe algo desatador, é você saber que a sua origem é o céu. É o céu. É por isso que você não é um corpo. Ó, pastor. Você não é uma alma. Você é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. E a gente fica estranho de dizer isso, porque não é algo natural, algo que poderia ser natural para nós, não é natural, mas algo que ser natural, vem cá, querido, me dá aqui, eu olhar para ele aqui e dizer, a paz de espírito. Que loucura, né? Paz do Senhor, espírito. É loucura, irmão. Então você é um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Claro. Então a sua origem é Deus. E isso já diz tudo da sua identidade. Já diz tudo quem você é. Oh! Origem, identidade, seu propósito, seu potencial e seu destino precisa estar muito claro para você. Aonde você começa a origem, é aonde você vai terminar, em Deus. Agora tem um processo da minha origem, do meu destino, tem minha identidade, tem o meu propósito, tem o meu potencial. Identidade. Segundo, o que me impede de eu saber o meu propósito? Questões do seu passado. Satanás, gente, é um psicólogo milenar. Presta atenção no que eu estou falando aqui e coloque amor nas minhas palavras. Se ele te perseguir, você vem para o altar. Se ele te perseguir, ele persegue a igreja está mais perto de Deus. Ele persegue a igreja está mais perto do trono. Ele persegue a igreja está mais próxima do céu. Só você lê aí. Coliseu, igreja perseguida, arena cheia, os leões famintos, persegue a igreja. Sabe o que a Bíblia diz? Cada gota de sangue que caía na arena, era milhares de pessoas que se convertiam na arquibancada. Que Deus é esse? Que o cara está dando a vida? Que Deus é esse? Que o cara não recua? Que Deus é esse? Que o cara não tem medo? Que Deus é esse? Que o cara se entrega? Eu quero Ele! Que bancada, as pessoas começaram. Pode aplaudir ao Senhor. Na que bancada, a gota do sangue aí, as pessoas não quero Deus também. Você quer? Eu também quero. As pessoas se convertiam. E sabe qual era o problema lá dentro da cela dos pais da igreja? O problema deles é que eles estavam se oferecendo para a morte. E aí a história diz que um dos pastores diz: não faça isso, deixe que a vontade de Deus se cumpra sobre as nossas vidas. E aqueles que foram escolhidos para ir à arena, enfrentar os leões, vão, mas não se ofereçam. Porque eles queriam morrer como mártires. A igreja vai crescendo, vai avançando. Igreja perseguida, ela vai crescer. Igreja perseguida, ela vai avançar. Então, pera um pouquinho. Prendo a pessoa no passado. Uma vez que a pessoa está presa no passado, ela não vai viver o propósito presente e nem vai olhar no futuro. Então é melhor eu prender no passado, pelas circunstâncias da vida, coisas que aconteceram com você lá. Infelizmente existem os acidentes, incidentes e as fatalidades. Eu prendo ele. Não simplesmente prender os pés,
Não simplesmente prender as mãos. Eu vou prender a mente. Eu vou prender a mente. Uma vez que a mente da pessoa está presa no passado, não tem como ela viver mais nada. Fica no passado. Então fica no passado. Aí você não sabe o propósito. Por que você não sabe o propósito? Você está aqui. Você está no passado. E não tem como você entender o propósito estando vivendo no passado. Já que você descobriu a sua identidade, espera um pouquinho aí. Já ajuda. Porque a sua autenticidade está na sua identidade. A sua autoridade está na sua identidade. E o seu propósito está na sua identidade. É em quem você é. Pastor, porque eu não sei. Identidade. Segundo, passado. Preso no passado. Terceiro, a comparação. Pare de se comparar, gente. Sua corrida é individual. Pastor, espera um pouquinho. Você tem que correr. Faça a sua corrida. Igreja é coletivo, amém. Igreja é corpo, amém. Propósito da igreja, edificação dos santos. Propósito da igreja, mostrar o caminho, dar a direção. Propósito. Corrida individual. Para de ficar comparando um com o outro. Quando você se veste para quem? Primeiro você tem que se vestir para você. Na cadeia de prioridade. Como que é a sua cadeia de prioridade? Aí você vai falar assim: minha cadeia de prioridade primeiro é Deus. Primeiro Deus. Dentro da sua cadeia de prioridade, quem está em segundo lugar? Aí você fala o outro. Como? É você, gente. Tem gente que coloca o outro em segundo. Não, você. Porque a cadeia de prioridade também é sua. Eu tenho a minha. Você tem a sua. Mas qual que é a sua cadeia de prioridade? Então não se compara não. Vive o que Deus tem para você. Específico, exclusivo, único, efetivo, é para você. O que Deus tem para o outro é para o outro. Imagine a unção de Pedro na vida de Paulo. Imagine a unção de Paulo na vida de Pedro. Não ia dar. Pedro não iria falar para reis. Pedro não iria falar para governadores. Pedro não teria como ir aos gentios. Pedro não teria como escrever 16 cartas. Não. Então deixe Pedro ser Pedro, deixe Paulo ser Paulo. Cada um anda com aquilo que Deus te deu, é próprio. Noé anda com a arca. José anda com o sonho. Quem está comigo, diga amém. Anda com o que Deus te deu. Anda com o que Deus te deu. Isaías tem que andar com a profecia. Anda com a profecia. Se Deus te deu, anda. Pare de se comparar. Terceiro, isso aqui é muito sério. Por que eu não sei o propósito? Eu descobri o negócio do vitimismo. Tem gente que aprendeu a ser vítima, andar no vitimismo, que ele percebeu que quando ele está no vitimismo, as pessoas olham para ele. E aí ele entendeu que quando ele está vivendo o vitimismo, ele chama a atenção das pessoas. Então, ele não quer virar a chave. Ele prefere ficar de vítima. Ele prefere ficar andando com a dor. Ele prefere ficar andando com o sofrimento. E por incrível que pareça, tem pessoas que são assim, tá? Tudo está ruim. Tudo está péssimo. Sabe por quê? Ele percebeu que quando ele está dizendo tudo está ruim, tudo está péssimo, eu não estou bem, eu não estou bem, todo mundo está olhando ele. Está focando nele. Porque o dia que ele fala, eu não estou bem, ele sabe que as pessoas vão parar de olhar para ele. E isso é o contrário. Quando ele fala, ele está bem, ele fala, ressuscitou. Chama ele para perto da gente. Anda com nós. A mentalidade, gente. Que a mente. Pastor, por que eu não sei o propósito? Por causa do rótulos. Alguém colocou rótulo em você.
Eu fico aqui falando 1 hora, 2 horas, 3 horas sobre rótulo. Para eu desfigurar a identidade dele, eu coloco um rótulo. Para eu desfigurar a identidade dela, eu coloco um rótulo. Se tem uma coisa que pessoas, que Satanás são especialistas, é colocar rótulos. E às vezes nós pais colocamos rótulos nos nossos filhos. E os filhos andam com rótulo a vida inteira. Rótulos. Colocando rótulos. Às vezes é um apelido. Você achou bonitinho? Achou engraçado? A pessoa estudou, se formou, fez a universidade, passou, foi lá, concluiu. Está com o rótulo até hoje. Ninguém chama a pessoa do nome original dela. Tem um amigo dos Estados Unidos. Acho que ele não vai assistir, não. Se ele assistir, é verdade. Cresceu. A mãe olhou para ele. Cresceu. Foi embora. Deus honrou ele. Documentou ele lá na América. Deus deu uma companhia para ele. Venceu na vida. Consagrado a pastor. Um homem de um coração enorme. De uma autoridade incrível. Todo mundo chama ele de quê? Um dia eu fui chamar ele do nome dele e ele não me ouviu. Você tem noção disso? Eu chamei ele do nome dele. Ele o quê? Não, eu estou falando com você. Repetiu tanto que ele esquece o nome. O pai ora. A mãe busca o nome para o filho. Aí alguém, às vezes é o professor. Tenho 2 filhas, Antonella e Teodora. Antonella tem 7 anos, Teodora tem 5. Antonella foi para a escola. Professora olhou assim, tem 2 Antonellas na classe. Uma vai ser a Antonella, chamou a minha filha, e você vai ser a Tonton. Sabe o que minha filha fez? Não, professora. Eu sou Antonella. Ponto, acabou. Zerou. Chegou em casa e falou, pai, a professora que me chamava de Tonton, eu não aceitei. 7 anos. Deixa eu falar da Teodora, quando tinha 4 anos, tá? Sai com os amigos, Teodora comigo. Sentamos. Uns amigos mais próximos, né? Achou íntimo dela. Telzinha, vem com o tio. Ela parou a caminhada. Tio, Telzinha não. Eu sou Teodora. Senão fica, gente. A gente pensa que é brincadeira isso aí? Pensa que é brincadeira? Na sua casa você brinca com seu filho. Na sua casa brinca com ele. Eu brinco com minhas filhas. Fala o nome para ela. Ah, pai. Pede todo mundo, Antonella, vem cá, filha. Teodora, vem cá, por favor. Aí o pai vai, chega lá, Telzinha, sei lá, chama o que você quiser. Todo mundo fica, pega. Cresce. A filha fica aqui. Rótulo, é um tipo de rótulo. Começa pelos pais. Nós colocamos rótulos. Professores colocam rótulo. Coloca também. Vai colocando rótulo nas pessoas. Qual que é o seu nome? Chegou falando para mim. Primeira coisa me apresentou, falou o nome para mim. Marcos Calil. Falei, Jesus amado. E ele perguntou, seu nome? Eu, Caio. Eu perguntei para o pastor, eu estava pregando no conselho de pastor de Palmas. Falei, qual que é o seu nome? Ele é apóstolo. Não, seu nome. Eu não vou falar o nome meu. Qual que é o seu nome? Ele é apóstolo. Não, eu quero saber o seu nome. Gente, rótulos. Rótulos. Escuta isso aqui. Eu vou falar mais um pouquinho de rótulo aqui. Olha como é perigoso o rótulo. Jacó nasceu. É lógico, a minha cabeça de pregador, tudo que aconteceu, você lê a história, a igreja, um pregador, alguém, a gente pega e fala, quem é Jacó? Enganador. Jacó é ladrão. Jacó é usurpador. É? Vamos ver quem colocou rótulo em Jacó? O pai olha para o irmão dele, Esaú, e fala, ó, vai lá fora, pega um animal, traz, faz o guisado que o papai vai dar a bênção para você.
A mãe dele ouviu. Filho, vem cá. Tem no quintal. Quem falou para ele? Pode dizer, quem falou? Pode dizer, quem falou? A mãe. Tem no quintal, filho. Pega lá, filho, que eu faço para você. A mãe falou, ele foi obedecer a mãe. Pega, coloca a pele e pede a bênção para o pai. Ele foi lá e fez. Quando o irmão vem furioso, sabendo o que aconteceu, quem manda ele para a casa do tio Labão? Só tacando rótulo no menino, ó. A mãe engessa ele. Vai para casa do seu tio, senão teu irmão te mata. Quem foi para casa do tio porque a mãe falou? Está na casa do tio, trabalhando. Está debaixo do governo, do domínio do tio. O tio manda fazer, ele faz. Pastor, e a questão de Raquel? Existia toda uma situação ali. Trabalha mais tempo, faz. Quem que ele está enganando aí, gente? Não, eu decidi enganar. Eu decidi roubar. Que eu decidi fazer isso. Só que aí chega um dia que Deus marca um encontro com ele. José nasce. José é o 11º filho de Jacó. José se torna o divisor de águas na vida de Jacó. José nasce. Jacó pede tudo que é dele. Quando ele pede tudo que é dele, ele fala, agora eu vou viver o que está proposto para mim. Ele fala com Deus. Ele faz um pacto com Deus. Ele vai. Quando ele está indo, chega que Deus marcou encontro. De fato, tem encontro que você marca com alguém. Tem encontros que alguém marca com você. Mas tem encontros que é o próprio Deus que marca com a gente. O encontro que nós marcamos, ou que alguém marca com a gente, nós podemos até adiar, desmarcar e não ir. Mas quando Deus marca o encontro com a gente, se torna inevitável. Deus marca o encontro com ele, passa todo mundo. Tinha algo peculiar em Jacó que Deus sabia. Porque Deus sabe como pegar nós. Deus sabe como tirar a gente da nossa inércia, da nossa letargia, da nossa sonolência. Deus sabe como arrancar rótulos da gente. Deus sabe, lógico que sabe. Porque quando Jacó nasce, olha para mim. Quando Jacó nasce, aqui está o irmão dele, Esaú. Aqui está o Jacó. Agarrado. Ele quer ir para a vida também. O irmão nasce, ele acompanha. Eu quero nascer também. Eu quero viver também. Aí o que significa Jacó? Aquele que agarra. O que agarra o calcanhar. Esse é o Jacó, o que agarra. Esse é o nome dele. Quando ele vai ter um encontro com Deus no Vale de Jaboque, Deus sabia o que ele sabia fazer. Deus ficou fácil para ele. Quando Jacó viu o anjo, o que Jacó fez? Pode dizer, quando Jacó viu o anjo, o que Jacó fez? Agarrou, gente. Simplesmente Deus faz 3 perguntas para ele. Qual é o teu nome? Se eu for fazer analogia, parafrasear, qual é o teu nome? Jacó, enganador. Segundo, qual é o teu nome? Jacó, trapaceiro. Qual é o teu nome? Jacó, usurpador. Não. Qual é o teu nome? Jacó, o que agarra. Tudo que minha mãe falou, eu agarrei. Por isso que eu estou vivendo o que eu estou vivendo aqui. Por isso que eu vivi o que eu vivi. Nas minhas decisões. Eu tive influências. Alguém falou antes para mim. Eu fiz. Eu fui moldado assim. Eu aprendi assim. Qual que é o seu nome? Jacó. Eu cheguei até aqui desse jeito. Do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Foi assim. Qual que é o seu nome? Jacó. A vida me conduziu. As circunstâncias aconteceram. Mas ele está agarrando.
Eu não te solto enquanto você não me abençoar. Porque o que eu sabia fazer, o que eu sei fazer é agarrar a oportunidade. É a porta que abriu, eu agarrei. É a luz que acendeu, eu entrei. As coisas que aconteceram, eu fui. Agora escute isso aqui. Aí Deus vai tirar isso aí dele. Certo? Até aqui você veio como Jacó. Porque a partir de hoje você não se chamará mais Jacó. A partir de hoje você se chamará Israel. Porque como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Vai. Deus marca ele na coxa. Ele está marcado por Deus, mas agora ele anda sem rótulos. Deus vai arrancar o rótulo dele. Tem rótulo que Deus arranca. Tem rótulo que você precisa arrancar. Eu ministro uma mensagem chamada Vencendo o Espírito de Intimidação. Eu extraí essa mensagem, pastor Jeová de Aquino, de um livro do John Bevere, Quebrando as Cadeias da Intimidação. Eu recomendo esse livro para toda a igreja aqui. Quebrando as Cadeias da Intimidação. Eu tinha até alguns exemplares, mas os livros que eu escrevi, e esse livro acabou. Porque é um livro que eu recomendo. Vai ensinar você a fazer a leitura do ambiente. É muito mais do que fazer a leitura corporal. Pessoa com o braço cruzado, pessoa com o braço aqui. É muito mais, é fazer a leitura do ambiente. Porque a função do espírito de intimidação é nos afrontar, não é confrontar. Afrontar é te desmerecer. Afrontar é tirar as suas habilidades. Afrontar é tirar o seu raciocínio normal. Afrontar é dizer que você não pode. Afrontar é dizer que você não consegue. Afrontar é dizer que você é incapaz. Isso é afrontar. Agora, confrontar, sabe o que é? Confrontar é trazer você para a sua realidade. Isso é confrontar. Olha Davi, questão de rótulos. Ele chega para a batalha, irmão. Qual que é a sua presunção? O que você está fazendo aqui? Cadê as ovelhas? Seu irresponsável. Começar a botar rótulo dele. Ele está indo para a maior virada de chave da sua vida. Ele está indo para a maior virada de chave da sua história. Ele passa, seu irmão, tentou botar rótulo dele. Ele segue. Agora lá vai Saul. Eu preciso paralisar ele. Saul pega a roupa dele e coloca em Davi. Vamos colocar esse rótulo nele. Quando coloca a roupa em Davi, Davi não tem movimento. Davi está sem ação. Sabe slow motion? Faz aí, slow motion, bem devagarzinho. Parece que todo mundo está mais rápido que você. Todo mundo está acelerado. E você está no slow motion. De novo, bem devagarzinho. Não vai, cara. Não rompe. Acelera. Está com o rótulo. Não vai. Está pesado. Tira as suas habilidades. Seu pensamento não flui no estágio natural. As coisas não são efetivas para você. Está acontecendo para todo lado, com você está. Davi percebe isso e fala, isso não me pertence. Porque geralmente quem coloca o rótulo não vai tirar. Saul colocou a armadura em Davi, mas não tirou. Davi que tirou. Isso não me pertence.
Isso não é meu. Eu vou na minha originalidade. Eu não preciso de rótulos. Eu estou denunciando todo rótulo que foi imposto sobre a sua vida. Rótulo que seus pais colocaram sobre você. Rótulo que os seus avós colocaram sobre você. Rótulo que as circunstâncias colocou sobre você. Rótulo que as pessoas colocaram sobre você. Rótulo que Satanás colocou sobre você. A Bíblia diz que sobre a sua vida não vale encantamento. Rótulos. Rótulos. Pare de andar com rótulos que foram impostos sobre você. Denuncia isso. Não é meu, não me pertence. São pesos desnecessários, são bagagens desnecessárias, são nomenclaturas que não fazem parte da sua vida. Não fazem parte de você. Foi inserido em você, mas não faz parte de você. Aí o propósito não flui, porque botaram um rótulo em você. Pastor, o que me impede de viver o propósito? Estou falando de propósito. O que te impede de viver a sua realidade? O passado, mas para uns que é a realidade. Então, é porque está difícil. A porta fechou, a luz se apagou. Eu não sei o que fazer. Ei, a sua realidade não tem o poder de definir quem você é. Pode estar difícil hoje. Você pode estar passando por um momento difícil. Você pode estar enfrentando uma tempestade. Mas não existe tempestade que dure para sempre. Escute isso aqui. Ela não tem força em si. Ela não tem poder em si. Escute isso aqui. Para a vida de alguém aqui, o sol tornará a brilhar. O sol tornará a brilhar. O sol tornará a brilhar. Oh! É só um momento. É só um momento. Não faça casas permanentes em lugares que são temporários. Vou repetir essa frase. Não faça casas permanentes em lugares que são temporários. Diga para quem está ao seu lado com carinho, diga, vai passar. Diga, vai passar. Vai passar. Isso é identidade. Só para você saber do propósito. Você precisa vencer isso aqui, saber isso aqui. Checklist. Porque quando você tem do propósito, você vai entender o para quê da preparação. Não é o porquê, é o para quê. Você lembra que eu disse que Deus é intencional? Nem tudo Deus vai te comunicar. Nem tudo Deus vai falar. Nem tudo. Mas por causa do propósito, Ele vai te inserir num tempo de preparação. Aqui eu entro na mensagem de fato. Quem fala de Jesus? Vou fazer uma narrativa para eu ganhar tempo. Os profetas anunciam. O profeta que mais anuncia sobre o Cristo é Isaías. Depois que ele teve um encontro com Deus. Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5 é um personagem. Do capítulo 6 em diante ele se torna um outro personagem. Quem é o profeta Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5? Ele profetizava para a sua geografia, para a sua região, para o seu povo, para a sua circunferência. Este era o Isaías. Toda profecia ela tem pelo menos 3 vertentes. A profecia ela consola, ela exorta e ela edifica. Grifo meu, a profecia também direciona. A profecia de Isaías, ela tem só uma vertente, ela é exortativa, ponto. Capítulo número 6, Deus tem um encontro com Isaías. Deus marca um encontro com Isaías. Qual é o propósito de Deus marcar o encontro com Isaías? Porque Deus,
precisava mudar a profecia de Isaías. Mas para Deus mudar a profecia de Isaías, Deus primeiro muda a mentalidade de Isaías. Depois que Deus muda a mentalidade de Isaías, Deus muda a visão de Isaías. E depois que Deus muda a visão de Isaías, Deus muda a profecia de Isaías. Veja que Deus tem a sua linguagem pessoal com Isaías. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Deus pode falar com a gente aqui da mesma força, mesma intensidade, mesma maneira, mesmo modo, pode. Eu chamaria isso, que Deus estaria falando conosco de uma maneira uníssona. Deus tem esse poder? Tem. De nós entendemos a mesma coisa? Tem. Porém, Deus é Deus das individualidades. Deus é um Deus específico. É por isso que Deus, Ele fala com você de um modo que você vai saber que é Ele que está falando com você. Eu vou repetir. Deus vai falar com você de um modo que você vai saber que é Ele que está falando com você. Eu chamo isso de linguagem pessoal. Depois que Deus tem esse encontro com Isaías dentro de uma linguagem pessoal, muda a mente e a visão, agora Ele muda a profecia. A primeira profecia de Isaías, registrada no capítulo 7, versículo número 14, que diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 700 anos a profecia foi liberada, 700 anos antes de acontecer, 700 anos antes de se manifestar. Essa profecia também passa pelo teste do tempo. 400 anos em silêncio. Deus estava em silêncio, mas a profecia estava de pé. Deus estava em silêncio, mas a profecia não perdeu a força. Deus estava em silêncio, mas Ele não perdeu a sua intenção. Quem está comigo, diga amém, por favor. Ok, o anjo vem, dentro de uma cronologia, o anjo vem e quebra o silêncio. Com quem? Zacarias e Isabel. Zacarias, sacerdote do Senhor. O anjo vem e diz: Zacarias, não temas, eu vim por causa das suas. Depois de 6 meses, o mesmo anjo vem a Maria. Lucas 1, 26. Fala com Maria, encontra Maria. E ali eu digo que a profecia estava encontrando o lugar do cumprimento. Eles falam sobre Cristo. Agora Jesus é anunciado. A Bíblia fala do nascimento de Jesus. A estrela anunciou o nascimento de Jesus. Os magos que foram atrás dele, os presentes que ele recebeu, como foi o nascimento e o local do nascimento. A Bíblia fala da apresentação de Jesus. E depois da apresentação de Jesus, diz que ele teve que fugir para o Egito para Deus resolver uma situação. Depois que Deus resolve a situação, ele volta. Depois da Bíblia vai falar de Jesus, que ele foi apresentado. E depois, quando ele tem 12 anos de idade, não se fala mais. Se for dentro do pensamento contínuo, o tempo de preparação de Jesus foi de 30 anos. Se nós dissermos que a Bíblia relata quando ele tem 12 anos de idade, Jesus foi preparado por 18 anos. Então escute isso aqui. Quanto maior é o tempo da sua preparação, maior também será a dimensão de Deus na história da sua vida. Agora, por que você entra na preparação? Você entra na preparação por causa do propósito. Não se fala mais de Jesus. Quem tenta, muitos escritores tentam esboçar acerca do Cristo nesse período, nesse tempo, nessa época. Sua infância, sua adolescência, sua maioridade. Quem se arrisca com certa proeza é um homem chamado Joseph Ratzinger, Bento XVI, Papa que depois do papado. Ele escreve uma trilogia chamada Jesus de Nazaré. E ele tenta falar um pouco desse momento de Jesus, do Cristo histórico e do Cristo da fé. Mas a verdade é que a Bíblia não narra esse tempo. Aí você vai dizer: por que, pastor Caio? Porque ele estava sendo preparado. Tempo da preparação. Não tem luzes, não tem flashes, não tem holofotes. Tempo da preparação não tem redes sociais. Porque tempo da preparação é no privado, é no escondido, é no obscuro. Nem sempre vai ter alguém te incentivando. Nem sempre alguém vai estar dizendo: você vai conseguir, vai dar certo. Não pare, não desanime, não desista.
Porque o que vale no tempo da sua preparação é a primeira voz que você ouviu. Porque na nossa preparação, Deus está inserindo coisas em nós. Deus está construindo coisas em nós que jamais seriam construídas. Deus está aguçando nossa mente. Deus está deixando sensível a nossa audição. Deus está dando foco na nossa visão. Porque você está sendo preparado para algo que você não viveu ainda. Para algo que vai ser inaugurado na sua vida. Para algo inédito. É que você está sendo preparado para uma nova jornada. Para uma nova temporada. Para um novo tempo. Por algo que nunca foi vivido antes. É que você está sendo preparado para algo que os seus avós não viveram, que os seus pais não viveram, mas que você vai viver. Geralmente o tempo da preparação é na depressão. Nós chamamos de vale. Aí você diz, pastor, eu não vejo a hora de chegar nos altos montes. Eu estava numa cidade de Tocantins, em Guaraí. Eu ministrei em Guaraí, estava indo para Palmas. E da onde eu estava, nós fomos passando por umas montanhas. E eu estava vindo no vale. E a pista é no vale. E eu olhei para o pastor que está do meu lado. Pastor, olha essa visão aqui. Nos vales tem recursos. Nos picos não tem. Nas altas montanhas não tem. No vale tem recurso. Dá para você correr? Dá para você agir? Dá para você pensar? Vale a depressão aqui, ó. Nos altos montes não tem recurso. Até para fazer uma cabana no vale dá. Nos altos montes a estrutura é outra. Eu quero chegar lá logo. Eu pergunto, você está preparado? Porque nos altos montes os ventos são mais fortes. E eu não quero ver você chegando nos altos montes para retroceder, para voltar para trás, para desistir, para dizer eu não aguento, eu não suporto. Eu vou dizer, mas Deus estava te preparando. Não vale. Você se apressou, você se antecipou, você quis que as coisas acontecessem rápido na sua vida, na sua história. Na hora certa Deus te tira. Na hora certa Deus te coloca onde Ele falou que Ele vai te colocar. Deus não te trouxe até aqui para você retroceder. Deus não te trouxe até aqui para você olhar para trás. Deus não te trouxe até aqui para você desistir. Ele está dizendo, eu só estou te treinando para algo maior que está para acontecer. Finalizo para a gente orar. Jesus é preparado? Pastor, quem prepara Jesus? Primeiro o céu prepara ele. Deus prepara ele. Mas quem é humano? Quem é a pessoa que prepara Jesus? O herói anônimo. A pessoa que nós falamos pouco dele, pregamos pouco sobre ele. José, o pai de Jesus. É ele que forja, é ele que prepara, é ele que direciona. Homem com vida em alto nível. É com quem Jesus mais anda, mais fala, mais se comunica e mais aprende. Com José, o homem que não tem voz na Bíblia. Não tem uma fala expositiva de José na Bíblia. Sabe por quê? Quando Deus escolhe Maria, que nós falamos sobre ela, que é uma mulher extraordinária, Ele não está escolhendo Maria sozinha, não. Maria gera. Quem guarda, quem esconde é José. Quem direciona é José. Homens em alto nível. Maria está gerando, está carregando a promessa. Só que você sabia que Maria tinha que andar esconderijo, esconderijo? Quem levava ela e Jesus? José. Quando José fala, eu não vou segurar isso aí não. Eu vou assinar o testado de divórcio. O anjo diz, não, o projeto não é seu, o projeto é do céu. Mata no peito e vai até o final. Ele falou, tá bom, se é do céu é meu. Se é de Deus, conta comigo. Ele garante as pontas.
Mas havia uma testemunha. Quem está testemunhando tudo? Quem testemunha a preparação? Quem testemunha as nossas dores? Quem testemunha as nossas lágrimas? O céu. Diga para quem está ao seu lado, o céu está vendo tudo. O ministério de louvor, vem cá. Eu vou terminar aqui. O céu está vendo tudo. Agora olha aqui, só para você não esquecer. Diga assim, existe um memorial no céu. Está tudo escrito lá. Ele renunciou, ela aguentou, ele suportou, ele foi até o final. Olha que humilhação, não falou nada, se posicionou, permaneceu, continuou, foi com propósito, escreveu. O céu está notando tudo, o céu está vendo. Tem gente que não vê, às vezes eu não vejo, o céu vê. As pessoas não veem, o céu está vendo. O céu está vendo tudo. O céu testemunha, o memorial do céu. Aí Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, quando ele sai, a primeira coisa, o céu abriu. Pode validar. Pode validar. Pode validar. Eu vi o que ele suportou. Eu vi o que ela suportou. Eu vi o que ele aguentou. Valida. Segunda coisa, pode autoriza. O céu validou. O céu autorizou. Terceiro, porque que o céu abriu? Um novo tempo estava sendo inaugurado. Quando o céu se abre, Deus estava dizendo: fecha o ciclo da preparação, porque agora vai entrar o ciclo da manifestação. Escute aqui. O que te paralisava não vai te paralisar mais. O que te impedia não vai te impedir mais. O que te bloqueava não vai te bloquear mais. Oh, aleluia. Eu vim declarar sobre a sua vida. É tempo de céus abertos. É tempo de céus abertos. Se coloque de pé no seu lugar, por favor.